Então, uma pergunta velha: qual é a função das recitações no budismo e por que em alguns lugares a gente faz em línguas asiáticas, e em outros lugares a gente faz em português, e qual é a diferença e por que fazer de um jeito ou do outro? Qual é o sentido disso e por que essa língua ou aquela língua? É, perguntas em torno disso, né? Bom, eu tenho que dizer aqui, em primeiro lugar, que eu sou, não sei, talvez eu sou uma dessas pessoas fascinadas pelo exótico. Ou, por outro lado, assim, de um lado mais positivo, você pode dizer que eu sempre tive interesse e fascínio por outras culturas e também sempre tive interesse por língua e gosto dessa ideia de enunciar e dos sons e acho interessante trabalhar o som, a sonoridade, né, das várias línguas e tal. Então, eu sempre gostei, quando eu ouvi, né, o Shagdu Rinpoche cantar e o Shagdu Rinpoche recitar em tibetano, eu disse, ah não, eu quero fazer minha prática assim. Eu quero fazer, eu faço até com o que a gente chama, né, não é erros, mas é com o nosso sânscrito é carregado das peculiaridades do Rinpoche, porque no Tibete eles não têm certos fonemas que nós até temos, tem até uma discussão sobre essa questão do sânscrito, do tibetano, etc, do português, mas enfim, a gente faz, né, Om, Om, A, Hum, Benzra, Guru, Pema, Siddhi, Hum, né? E enquanto a gente poderia muito bem, na língua portuguesa não tem nenhum obstáculo em fazer o V, que os tibetanos têm um obstáculo, né? Então a gente podia fazer o sânscrito mais castiço, um pouco mais castiço, dizendo Om, A, Hum, Vajra, Guru, Padma, Siddhi, Siddhi, Hum, né? Siddhi, Siddhi. Enfim, né? Não, não sei se né, nunca ninguém verificou a minha pronúncia de sânscrito, mas eu sempre acho que ela é boa, né? Mas, mas enfim, aí a gente faz o Benzra, né? A gente faz que nem o Rinpoche fazia, por uma questão de Guru Yoga. Agora, o Rinpoche nos deixou na mão do Dzongtra Chense Rinpoche, né? O Dzongtra Chense Rinpoche que cuida de nós, assim, na ausência do Shagdu Rinpoche, além do Jigme Trungpa Rinpoche, né, que era o filho do Rinpoche, mas o Dzongtra Chense Rinpoche, ele tem uma ideia diferente, assim, ele acha que já que o português, né, ou o inglês é mais próximo do sânscrito que o tibetano, assim, linguisticamente falando, né, o sânscrito é da nossa família linguística e o tibetano é de outra família linguística. Então por isso que nós temos os fonemas, alguns fonemas similares, né? Então ele restaura a pronúncia mais próxima do sânscrito, ele põe nota, põe as marcas diacríticas todas nos mantras e tal, etc, né? Mas né, o Buda não falava sânscrito, que história é essa? Por que a gente tem que fazer sânscrito tibetano? Quem faz, né? O mais curioso para mim, assim, quem está olhando de fora, assim, porque a gente pratica o budismo tibetano, certo? Os tibetanos mantiveram os mantras em sânscrito. Eles traduziram pro tibetano as orações de forma geral, as estruturas, porque a prática tem vários tipos de gêneros literários, né? Não tem só reza, tem descrições da prática, roteiro de meditação e tal, tudo isso é recitado, né? E nem tudo é recitado, mas vários elementos que não são só vocativos, assim, né? Então, eles são traduzidos, mas os mantras são mantidos em sânscrito, que é a língua de onde eles vieram, né, da Índia e tal. Então, pelo menos a tradição, né, aqui no Ocidente está mais ou menos assim também. A gente faz, se quiser, faz em português, e daí os mantras a gente mantém em sânscrito. Mas no Japão, o que para mim é muito curioso, né? Então tem várias tradições que fazem recitação, repetição de alguma coisa e fazem repetição em japonês. E daí eles traduziram mantras também, traduziram o nome dos sutras e assim por diante, e eles usam o traduzido, né, como um mantra, como uma forma, um modelo de recitação. Aí tudo bem, né? Traduziram, usaram. Mas daí o brasileiro, que não é japonês, de origem japonesa, não fala japonês, aí ele é que nem nós recitando o que o Rinpoche recitava, né, no modelo dele, assim, mas eles recitam em japonês, que ainda tem uma coisa que demorou 1000 anos para chegar ao budismo no Japão ou mais, né, mais de 1000 anos. Então, tipo assim, o japonês é uma língua maravilhosa, mas é a língua mais moderna
das línguas budistas antigas e que tem produção textual relevante no budismo, é a bebê nessa história. Então, a gente escolheu o japonês, arbitrariamente um brasileiro usar o japonês em vez de usar o sânscrito ou usar o Pali, né? É muito esquisito da minha visão, né? Mas enfim, de modo geral, todo mundo entende que recitar em português não tem problema, é ótimo. Então, se a pessoa quiser recitar em português, a pessoa deve recitar em português. A gente tem alguns obstáculos com relação à recitação em português, porque o português ele é mais prolixo, né? Então ele demora mais para fazer em português as coisas. E o português também, as melodias, a nossa língua ela não foi consagrada pela prática budista ainda. Então não teve muita gente, ou vamos dizer assim, não tem quase, ou talvez não tenha gente realizada que fala português. Completamente realizada, assim, ao ponto de poder fazer uma prática, inventar uma prática. Então, quando a gente põe uma melodia ou transforma aquilo de alguma forma, aquilo sempre soa um pouco artificial, soa uma coisa meio forçada, soa uma imitação das outras tradições. E às vezes a gente tem umas, por exemplo, né, uma pessoa me comentou que foi numa prática aí e que achou meio parecido com sei lá, uma coisa catequese cristã, e assim, e ela ficou um pouco com uma aversão. Assim. Então, eu entendo, né, na nossa sanga, onde eu pratico, normalmente a gente faz quando a gente faz em português, ou inglês, ou espanhol, porque tem gente de tudo que é lugar também. Então, a gente faz, a recitação é feita relativamente natural, assim, um jeito de falar, né? Então não tem melodia, mas também não tem uma estrutura, é uma estrutura como é, uma leitura bem feita, assim. A gente tenta enunciar bem o texto, mas não tem uma melodia particular. Daí tem algumas que fazem um pouco parecido com o que os japoneses fazem. E é mais ou menos. Agora, botar uma melodia me parece super forçado, assim. Mas também, né, tanto faz. Então, o português tem essas desvantagens. Primeiro, demora demais. Depois, as melodias, a língua não está bem consagrada, ela gera conceitos nas mentes das pessoas quando a gente põe uma melodia ou a gente transforma um pouco. Com o tempo, né, 200, 300, 400 anos, a gente já vai ter morrido há muito tempo, pode ser que o português tenha se assentado num modelo, né, numa coisa tradicional, numa coisa rica que vem de uma realização de alguém e que daí a gente pode usar o português com um embasamento, assim, mas o português nesse momento ele ainda não é consagrado, né? Não é consagrado. E também tem esse problema nas sangas, né? Quando a gente tem um encontro grande, que vem gente de tudo que é país, é mais fácil reverter o tibetano, né? Porque na sanga tibetana, porque tem alguns tibetanos ali, e tem americanos, e tem, sei lá, alemães, e tem pessoal hispano-americano, e tem brasileiros, então no fim acaba se usando o tibetano como a língua internacional do budismo tibetano. Né? Então todo mundo acaba no budismo tibetano usando um pouco o tibetano. Né? Aí, qual é a grande vantagem do português? Nós entendemos, né? Porque a maioria das pessoas esmagadoras, que deve ter 10 pessoas aí que falam tibetano em português, no total, mas as outras pessoas todas a gente não entende o tibetano. Né? Então, tem a vantagem de entender. Mas daí então qual é a recomendação? Na prática da pessoa em casa, a pessoa faz a leitura em português. E ela faz essa leitura em português até ela decorar e saber o que está dito ali, qual é a prática. Depois, se ela quiser fazer mais rápido, daí ela pode fazer em tibetano, fazer na língua original que for, né? Então não tem tanta diferença, mas quais são as vantagens do tibetano? A primeira é essa que eu já apontei, as duas, né? Ela é mais rápida. Depois tem várias pessoas que. Se tem um grupo de pessoas que falam várias línguas, tem uma língua que é mais básica, assim, que não é democraticamente pela maioria, é pela língua que está mais próxima da raiz de onde vem aquilo, né? Então se usa aquilo. E daí também, essa língua foi a língua usada, né? Se a gente vai falar em termos de interdependência, em termos de conectar os canais internos, sutis, energia, tudo mais, foi a língua que foi usada, que foi escrito, foi traduzido, foi feito por esses seres realizados no Tibete. Né? E o sânscrito da mesma forma. O sânscrito foi usado pelas maiores universidades budistas, por grandes mestres budistas e assim por diante.
É curioso, na verdade, né? O Mahayana todo ele é muito voltado para o sânscrito. Tem um sânscrito específico do Mahayana, né? E o Theravada usa o Pali, né? O Buda não falava nem Pali, nem sânscrito. Ele falava uma língua mais próxima do Pali do que do sânscrito, mas a língua não existe mais. Algumas pessoas acham que é o que eles chamam de Magadhi, né? O Buda falava esse tal do Magadhi, que é um parente do o Pali e o sânscrito são semelhantes, né? Se a gente pega quem lê sânscrito, lê Pali e vice-versa, quase. O sânscrito é mais de gente mais educada, né? O Pali é mais popular. E o Buda, no cânone Pali, pelo menos nos textos que sobraram em cânone Pali, ele falava que o budismo devia ser ensinado na língua popular, na língua que as pessoas entendem, na própria língua das pessoas. Então, por isso que o budismo sempre teve muito esforço de tradução. Então, o budismo nunca foi uma religião do livro sagrado não traduzido, né, como é as tradições pré-cristãs. O cristianismo também é uma língua de tradução, é uma religião de tradução, né? Então, mas o budismo muito mais do que o cristianismo. A gente pode dizer assim, quem como eu trabalha com tradução, a história da tradução envolve o budismo, porque foram os budistas os primeiros a desenvolver a teoria de tradução, a desenvolver né, escolas de tradução, o que a gente enfatiza numa tradução, enfatiza noutra, e grupos e comitês de tradução, esforços enormes e contínuos de tradução e assim por diante. Isso no chinês, no tibetano, né, teve isso, e no início, no budismo, nesse budismo que a gente tem como Pali hoje, mas que ele não era Pali, né? Ele estava espalhado em várias línguas no subcontinente indiano, e o cânone que sobreviveu numa forma específica foi o cânone Pali. Então, o budismo usava todas essas línguas, né? Por algum motivo, o sânscrito, vamos dizer, não era a vontade do Buda, mas foi o que acabou acontecendo, porque na medida que o budismo ficou grande, realmente grande, uma forma do budismo se subir de status e também de durar mais tempo, né? Tinha uma questão de preservação também, e de falar com regiões mais longínquas era usar uma língua mais central, uma língua mais considerada pelas castas altas e pelas elites e assim por diante. Então o sânscrito, num determinado momento, se transformou a língua do budismo. Agora, essas línguas elas são semelhantes, né? Como eu falei, o suficiente, o Pali, o sânscrito, etc., para a pessoa não se preocupar tanto com esse fato de que o sânscrito virou. Então, se a pessoa, né? O Pali é claramente a pessoa olha assim, é um sânscrito foneticamente simplificado, com menos regras gramaticais. Também é uma língua mais simples, né? Então, não é uma diferença grave. E o sânscrito vem da mesma língua lá do Cáucaso, né, que gerou também as línguas europeias todas, com exceção de duas, que é o húngaro e o finlandês. O português é mais próximo do sânscrito do que o chinês, do que o tibetano, do que o japonês, do que todas as outras línguas asiáticas nas quais o budismo se estabeleceu. Então, qual é a recomendação? Por que se faz recitação? A gente faz recitação porque a prática em corpo, fala e mente, o aspecto de fala, aspecto de emoção, o aspecto de energia, o aspecto de... né, esse aspecto ele é ligado a fazer o Dharma circular pelo nosso aparato fono-auditivo. Então não é apenas ler em voz baixa, é necessário ler em voz alta para benefício dos seres que podem, por acaso, estar ouvindo, inclusive, né, vamos dizer assim, os gatos aqui em casa, né? Se a pessoa não acredita em pretas e devas e essas coisas todas, né? Então a pessoa está recitando e também para purificar os canais do corpo dela, né? Então mesmo que ela use o português, que não é uma língua consagrada, vamos dizer assim, que a gente está consagrando ela a fazer esse uso com o português. Então uma hora, se a gente forçar o português vai se tornar uma língua sagrada dentro do budismo também. Então é um esforço legítimo. Além disso, é a língua na qual a gente entende. Então a gente precisa entender. Primeiro entender o que está fazendo. É importante entender, né? Daí a pessoa também comentou, uma pessoa falou assim, mas tem um aspecto não conceitual em usar um outro hábito cultural, né? O hábito cultural do sânscrito e do tibetano e assim por diante. De fato, os mantras, eles são tão profundos, os mantras em si, né? Cada sílaba tem uma explicação tão
longa, dá para explicar um mantra. Né? As pessoas querem uma tradução do mantra, o mantra ele é explicado ao longo de dias, semanas, meses, né? Os lamas eles abrem ali, daí vem um textão assim, a gente vai falar agora dessa sílaba. E, nesse sentido, né, eles guardam todos aqueles ensinamentos, eles se tornam um pouco não conceituais. Além do que, também a gente tem o hábito do português, a gente tem o hábito de ser brasileiro, etc. E algumas pessoas criticam, mas virar tibetano não é, né? O próprio Dalai Lama vai dizer, virar tibetano não vai fazer nada por você, né? Porque é só trocar um hábito pelo outro. Porém, assim, tem uma vírgula aqui, tem um jeitinho dizendo assim, se você perceber essa transição entre o seu apego cultural, né? Então, permanecer brasileiro enquanto praticante também não é uma coisa muito esperta. Então, visitar a prática tibetana, como ela é feita em tibetano e sânscrito e assim por diante, se a pessoa não se fixar e não transformar aquilo numa ideia de virar uma pessoa da outra cultura, essa transição a pessoa revela os hábitos e aí ela pode trabalhar os hábitos. Então tem um aspecto não conceitual mundano também em fazer o uso de uma outra língua, né? E daí também o inglês, né? Eu uso bastante o inglês porque o texto às vezes não está traduzido e eu tenho certa fluência, então para mim o inglês eu acho que está mais consagrado um pouco assim, porque tu já teve mais praticantes, né? Então a tendência é que eu já teve grandes lamas que falam inglês, né? O próprio Trungpa Rinpoche, né? O Dalai Lama fala inglês. Então o inglês está bem mais consagrado que o português, que tem poucos lamas, poucos seres relativamente realizados que falam português. Então isso vai mudar com o tempo, evidentemente, né? Mas é interessante ver esse aspecto assim, que sim, a questão aqui não é virar tibetano, não é virar asiático, né? Por outro lado, a questão aqui também não é permanecer com o hábito brasileiro, achando que o hábito brasileiro é o bam 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 e está resolvido, vamos fazer o budismo brasileiro. Essa ideia de budismo brasileiro também, né, já é um problema, na verdade, é um jeito que a gente tem para identificar esses budismos dos Himalaias. Mas usar a expressão budismo tibetano para descrever o que a gente faz é bastante limitador. Para começar, esse budismo tibetano não veio do Tibete, né, ele veio da Índia. Então, como todo o budismo. Mas essa forma específica, particular, que a gente faz no Tibete já era praticada na Índia também. Então, né, eu não sei se, falando assim para quem não foi fazer prática ainda, né, é um aspecto muito importante fazer recitação em grupo, fazer recitação sozinho, fazer o uso da voz, transformar a voz através fazer essas palavras ecoarem na estrutura sutil do corpo, né, e na estrutura vocal, no ar que permeia o lugar, né? Então, pode parecer místico, assim, mas isso no budismo, essa é a noção de interdependência. Você faz, você impregna a si mesmo em um lugar com aquela... Então, por exemplo, se você vai ler tem vários sutras, né? Mas o sutra do coração, o sutra do diamante, ou qualquer prática que você vai fazer, mas muitas vezes elas têm literalmente descrito um lugar em que você fizer essa prática vai se tornar um lugar que vai ser visitado por Budas, vai ser reverenciado, vai virar uma estupa, né? Vai virar um centro. Os grandes seres vão vir nesse lugar prestar homenagem ao fato de que ali teve uma vez um praticante recitando esse texto. Então você está, né, magnetizando. Daí é interessante também, né, claro, tem um detalhe, assim, né, a pessoa não deve... Eu ia dizer assim, vai para um hospital, vai para prisão, recitar, né, mas algumas vezes as pessoas podem gerar um conceito ou outro ruim, gerar crítica e tal. Então, tem a dica de fazer autossuficiente para você ouvir, mas que não perturbe a pessoa que está, né? Claro, se tem uma receptividade, você faz em voz alta. Se não tem tanta receptividade, se você não tem certeza, daí você faz produzindo som, mas não ao ponto de que vá perturbar o outro, né? Então, você deve fazer em tudo que é lugar, mercado, shopping center, né, na rua, em lugares degradados, em lugares... E aí você vai transformando a sua visão desses lugares e vai... E nesse sentido, então, outro aspecto que é importante lembrar é a memorização, né? Então a gente faz várias vezes em português e memoriza em português. É importante ter memorizado em português. Eu sei de algumas orações que eu já soube em português que eu perdi. Porque eu comecei a fazer só em tibetano, né? Então,
tenho que retornar ao português em algumas orações, assim, e é muito importante memorizar. É muito importante saber também exatamente o que está fazendo. Então, memorizar em português, memorizar. Tem pessoas assim que nem consideram, porque a nossa cultura considera um pouco bitolado memorizar, né? Então a gente abandonou essa coisa de decorar, é, como é que chamava? Tabuada, né? Então, eu cresci as pessoas dizendo que decorar era. E eu, por acaso, não sei, eu tenho uma boa memória, né? Então eu sabia tudo que é capital de tudo que é país, eu tinha uma listinha, e eu tenho uma coisa bem de mnemônico, assim, se quiser, eu listo as coisas, sei as coisas na lista, fico estruturando, o que me ajuda bastante, né, em programação, para escrever, para fazer música, né? Então, sempre me ajudou muito memorizar as coisas e saber as coisas na ordem, né? Então, isso é uma habilidade recomendada para quem se interessa pelo Dharma, treinar a memória, né? Treinar a memória dos ensinamentos, isso vai ser útil para beneficiar os outros, vai ser útil para si mesmo, vai ser útil porque a sua mente vai ficar mais ágil. Parece que ela fica mais bitolada, mas ela fica mais ágil. Então, não é difícil. Eu recentemente eu fui decorar quantos versos eram. Acho que era 24 versos em tibetano, né? E eu fiz o experimento de ver quanto tempo eu demorava para decorar 24 versos em tibetano. E eu demorei, sei lá, 3 horas de prática, eu decorei 24 versos. Estou sabendo até hoje, faz uns meses isso. Então, claro, dedicar 3 horas para algumas pessoas pode parecer demais, assim, né? Mas agora eu não preciso do texto, eu tenho o texto na minha cabeça. Então ajuda bastante, né? E, assim, tem pessoa que vai ouvir isso e vai achar que eu sou, sei lá, superdotado, né? Mas não. Se a gente olha na tradição asiática como ela é, eles decoram tudo. Tudo eles sabem de cor. Eles sabem de cor. Eles sabem enciclopédias britânicas inteiras, assim, onde está o verso, de como é que é o verso e assim por diante. É uma coisa que a gente perdeu, né? E ajuda muito em vários aspectos. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres cientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tenjote. Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kuncha do Zio Zetai Bai Mediano Jutru Piamani Jogi Sasunda do Tenjote. Time Kwene Pema Sambao Sasura Gente Seno Pai Garjuan Shuku do Peku Kose Destintes Zendar Shinju. Shigmetu Jutru Panangue Wancha Tungondo Pateno Muyengi Kupamalora Sanelun Tileta do Tenjote. Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Droma de Soji no Nibe Melunde do Jote. Enenjoane Chimpote Paiuri Nepadan de Basi Pechambundan Koseja Senten Jote. Kusun Sanje Guru Rinpoche Ngando Condade Wachin Boja Barche com seu tutor da poça só deve só lá do sushi não se engbe je chuva dançam balão de dropa gelo uma rumba za guru pema cd hun que loja som de loja alien sa som cha papel do jusho sung não guarda miral do sungele show